Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 6. Está escrito assim: E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Diga assim: cheios de olhos. Por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, cada um por si, cada um deles tinha 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado saúde, proteção, tem nos dado livramento. O Senhor tem nos cuidado até aqui. Agradecemos e sabemos que o Senhor continuará cuidando de nós e daqueles que nós amamos, por amor do Teu nome, por causa da Tua bondade, da Tua fidelidade, nem porque nós merecemos, mas porque o Senhor aprove nos amar e nos escolher como a menina dos Teus olhos. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos dando a graça, a sabedoria e o discernimento para entender a vontade do Senhor para cada tempo da nossa vida, para que nós estejamos atualizados daquilo que o Senhor está fazendo e que possamos ser participantes das obras que o Senhor está fazendo na terra. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crer nisso, diga amém. O versículo de número 6, ele fala que esses 4 animais, eles tinham olhos por diante, na frente e por detrás. Diga assim: olhos na frente e atrás. Aí lá no versículo de número 8 fala que eles tinham olhos ao redor e por dentro. Está aqui no versículo de número 8. Então, na frente, atrás, ao redor e por dentro. Esses animais aqui, não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico. Ele é um livro que muitas das coisas que estão nele não são uma verdade em si. Elas não são a verdade ali do jeito que está escrito, é porque ela está apontando para outra coisa. Então, às vezes Deus usa animais, às vezes Deus usa números, às vezes Deus usa símbolos. Por exemplo, existe um animal no livro do Apocalipse que é chamado de um cordeiro. Esse cordeiro está apontando para quem? Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Então, quando você vê um cordeiro no Apocalipse, não pense num animal branquinho de pelo, que tem a lã e que vai servir para tirar ali a lã para fazer roupa. Não. O cordeiro no Apocalipse sempre vai estar apontando para Jesus. E para apontar para outros grupos de pessoas, para outras situações, também a Bíblia aponta usando animais. E às vezes a mesma pessoa, ela usa mais um animal para representar aquela pessoa. Por exemplo, aqui tem um momento que fala que o rosto de um dos animais era semelhante a um leão, depois semelhante a um bezerro, depois semelhante ao rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia. Isso aqui, esses 4 sinais aqui apontam para Jesus, em um dos seus aspectos, enquanto ele viveu aqui na terra. Quando fala de leão, nós sabemos que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. A Bíblia também, aqui está escrito bezerro, mas em algumas traduções está escrito boi. O boi é o animal que simboliza, ele carrega o fardo, ele carrega o peso. Então Jesus, ele levou sobre si muitos dos nossos pesos, das nossas dores, aliás todas, né? As dores que o salário do pecado poderia trazer. Depois também fala que o animal tinha rosto de homem,
simbolizando ali o fato de Jesus ser um homem que venceu o pecado, porque vencer o pecado como Deus é fácil, mas a Bíblia diz que ele, achado em forma de homem, não usurpou ser igual a Deus. Então ele abriu mão da divindade dele e veio mostrar para nós que se a gente ficar junto de Deus, se a gente ficar próximo de Deus, a gente consegue andar em vitória contra o pecado. E também o último animal, a águia, que aponta para a divindade dele, a capacidade dele de ver todas as coisas de cima, todas as coisas de maneira que o Espírito de Deus revela para ele. E a Bíblia diz que nós devemos ser como Jesus. A Bíblia diz assim, aquele que crê nele deve andar como ele andou. Então, Jesus foi servo, representado aqui pelo touro, nós devemos servir. Jesus aqui no momento foi como um leão. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo e viu ali as injustiças, viu ali as pessoas vendendo na casa de Deus, ele ficou bravo, ele ficou como fosse um leão. Então, pastor, é pecado ficar irado? Se é pecado ficar irado, Jesus pecou, porque ele se irou quando ele viu. Então o problema não é se irar, o problema é contra quem você vai irar. Então quando é contra o mal, contra a injustiça, contra a pobreza, contra a miséria, contra tudo aquilo que não presta e não provém de Deus, nós podemos e devemos nos irar no bom sentido. Então nós devemos ser como Jesus também no terceiro sentido, como homem. Ou seja, nós não precisamos ficar tentando negar a nossa humanidade, negar que somos falhos, negar que somos pessoas que carecem de ajuda, pessoas que precisam às vezes ficou doente, pode tomar um remédio, se ficar confuso, pode pedir um conselho, porque nós temos essa humanidade. Então quando você rejeita a sua humanidade, você fica pensando que você não precisa das pessoas, e na verdade nós precisamos das pessoas. Jesus, para fazer o que ele tinha que fazer, ele precisou de 12 discípulos. Por quê? Porque ele veio como um homem, e um homem sempre vai precisar de coisas, ele vai precisar ser ajudado. Então se Jesus precisou de 12, nós precisamos das pessoas. Então não tenha dificuldade de assumir que você precisa das pessoas, porque se você fizer isso, você não vai estar se diminuindo, você vai estar fazendo como Jesus, que você vai estar mostrando que o que Deus te chamou para fazer é necessário a ajuda de pessoas. E por último, o quarto animal, como águia. Ou seja, nós precisamos olhar para as coisas com um olhar clínico, um olhar de alguém que julga com sabedoria, não aquele olhar de alguém que julga para poder criticar, não o olhar de alguém que julga para apontar os defeitos, mas o olhar de alguém que olha com o objetivo, com o olhar de cima, ou seja, com os olhos de Deus. Se você olhar para uma pessoa com o olhar humano, o olhar natural, você pode olhar um morador de rua e pensar que ele não pode dar em nada na vida. Mas se você olhar de cima, ou seja, você olhar como Deus, você pode olhar na vida dele e ver um empresário, ver um pai de família, ver um homem que vai ter a sua casa, a sua família. Por quê? Porque essa visão, ela vem de Deus. Então muitas vezes a gente vê uma prostituta, alguém na vida errada, e a gente pensa, nossa, para esse não tem jeito. E quando Jesus olha para uma pessoa assim, Jesus diz, é um desses que, se eu salvar, vai ganhar muita gente, porque ele vai valorizar aquilo que eu fiz por ele vai lembrar de onde eu tirei ele. Então nós somos chamados, a Bíblia diz, aquele que crê em Jesus deve andar como ele andou. Se Jesus era como um leão que se irritava na hora certa, nós precisamos ter em mente que Deus não quer que nós ficamos passivos diante de tudo. Tem coisas que irritam a Deus, que provocam a ira, que provocaram a ira de Jesus e devem provocar a nossa também. A injustiça, a maldade, pessoas que têm a intenção de prejudicar, e não quer dizer que você vai fazer o mal para a pessoa. Você vai se irar contra aquilo no sentido de não praticar o mesmo erro. O segundo, que é o boi, que o boi serve, carrega o peso. Nós devemos ter uma mentalidade disposta a servir, como que isso fosse algo prazeroso, porque a Bíblia diz que maior é o que serve. Então quem gosta muito de ser servido, diante de Deus, ele é pequeno. Mas quem tem o prazer de servir, diante de Deus, ele é grande. Terceiro, como homem, não negar as nossas fraquezas, a nossa humanidade, a nossa necessidade um do outro. Não tenha problema. Tem gente que está precisando de comida, de cesta básica, e não tem coragem de pedir. E ele passa a necessidade e ainda fala, o pastor não me deu a cesta básica. Ou seja, não teve a humildade de falar assim, pastor, eu estou precisando. Porque se falar comigo, uma pessoa que vem na igreja falar que está precisando de comida, eu vendo um negócio, eu vendo um celular, se eu não tiver o dinheiro, eu dou um jeito. Mas por que a pessoa não pede? Porque ela tem a dificuldade de assumir que precisa de pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém.
Então não tem problema você assumir que está com um problema. Não tem problema você assumir que está com uma dificuldade, com um pecado. Não tem problema você assumir que por causa dessa crise você está precisando de uma ajuda financeira. Mas isso tudo deve ser feito com ordem e decência. Não tenha preocupação. E por último aqui, que nós vamos entrar aqui no ponto que eu quero falar, depois aqui, que é você ter a visão de águia. Olhar para as pessoas como Deus vê. Olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Olhar para as pessoas que hoje não estão servindo a Deus, mas dizer, fulano de tal, se vier para a igreja, vai ser uma bênção. Fulano de tal, ele fala mal de crente, mas se vier para a igreja, ele vai falar muito bem. Por quê? Porque é com essas pessoas que Deus trabalha mais intensamente. O apóstolo Paulo, ele matava crente. E quando alguém olhasse para eles segundo os homens, eles tinham dificuldade. Mas Deus olhou para ele e falou, se ele tem todo esse zelo para defender o que ele acredita, trazendo ele para o cristianismo, ele vai defender o cristianismo com todo esse zelo. Então isso é a visão de águia. E agora, os pontos que eu quero falar principal. Que eles tinham olhos à frente, atrás, ao redor e por dentro. Nós precisamos ter olhos nesse sentido, que esses animais aqui que representam Jesus, que também aponta para nós, porque nós devemos andar como ele andou. Quando nós temos olhos para trás, nós nos lembramos de onde Deus nos tirou. Nós nos lembramos dos livramentos que Deus nos deu. Nós nos lembramos das vezes que Deus proveu, que Deus fez um milagre de provisão na nossa vida. E isso nos mantém de pé para fazer com que nós continuemos na caminhada. Então, tem pessoas que elas só têm olhos para frente, está pensando o que Deus vai dar. Mas nós precisamos, como esses animais aqui, ter olhos para todos os lados, porque de toda maneira que você olhar, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo com que coisas venham para acrescentar na nossa vida. Esses animais aqui, eles representam Jesus, e a Bíblia diz que quem se une a Jesus é um espírito com ele. Então, assim como ele andou, nós devemos andar. Então, esses tanto de olhos que ele tinha aqui representam essa ótica da vida por todos os lados. Primeiro, olhos para trás. Por quê? Porque é uma pessoa que olha e lembra de onde Deus o tirou, lembra das vezes que Deus proveu, lembra das vezes que Deus supriu, lembra dos lugares onde já foi, que Deus hoje colocou no seu coração um nojo. Por quê? Porque ele foi gracioso. Então, quando você não é uma pessoa que tem olhos para trás, no bom sentido, você não se lembra dos momentos que Deus proveu e não tem gratidão. Mas quando você olha para quando eu olho para trás, esses 10 anos que eu estou assim, 10, 12 anos que eu estou na igreja, eu lembro de onde Deus me tirou e isso me dá um sentimento de muita gratidão. Então você precisa olhar para trás e ver que você já esteve pior e hoje você está melhor. Aqui também, se ele tinha olhos para todos os lados, certamente ele tinha olho para o lado, que fala de você olhar para o seu próximo, olhar para o seu irmão, olhar para a pessoa que está do seu lado. A Bíblia chama isso de o próximo, para você entender se a pessoa que está próximo de você é alguém que você vai ajudar, é alguém que você vai servir, é alguém que você vai abençoar com seus dons e talentos, ou se é alguém que Deus colocou para te abençoar, para te servir, para te favorecer, para te transmitir algum conhecimento, alguma coisa positiva. Então nós precisamos ter olhos não só para trás, mas para o lado, porque Deus sempre coloca do nosso lado pessoas, ou para nos ajudar, ou para nós ajudarmos, ou para nos promover, ou para que a gente promova. Se você é uma pessoa de salário mínimo, e Deus põe do seu lado uma pessoa milionária, quem é que tem que ajudar o outro financeiramente? É o milionário, tem que ajudar o que ganha salário mínimo. Então se você ganha salário mínimo, mas está com as contas pagas, e encontra uma pessoa que está passando fome, quem tem que ajudar o outro? O que tem o salário mínimo. Então você tem que discernir as pessoas que estão ao seu redor, sempre entendendo o que Deus quer de cada relacionamento. Se Deus quer que você abençoe, ou se Deus quer que você seja abençoado. Se Deus quer que você ensine, ou se Deus quer que você aprenda. Quando eu estou com um cristão que é mais novo que eu na fé, eu ensino ele da Bíblia. Mas quando eu encontro um pastor que já tem anos de ministério, eu aprendo com ele da Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que entender as pessoas que estão do meu lado, que nível elas estão. Se elas estão à minha frente, quando eu falo à frente, não é melhor do que eu. É uma pessoa que tem para me dar, me acrescentar conhecimento, algum discernimento, ou se é alguém que Deus colocou do meu lado para eu aconselhar, ensinar. Quem está entendendo, diga amém. A terceira coisa que nós precisamos ter é olhos para frente. Quando você olha para o futuro, você pensa, poxa,
As minhas escolhas, elas têm consequências. O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. O que eu fizer hoje vai ter uma consequência. Então tem gente que só pensa no agora. Ele gasta o dinheiro dele todo pensando no hoje. Ele faz as escolhas pensando no hoje. Mas esses animais aqui, que representam Jesus e que devem representar nós, eles tinham olhos para frente, ou seja, eles também pensavam no futuro. Eles olhavam para trás, eles olhavam para frente. E quando nós olhamos para frente, nós vemos o que Deus prometeu para quem for fiel. Nós vemos o que Deus prometeu para quem crê nele. Nós vemos o que Deus prometeu para quem for um filho de Deus desobediente. Então quando você olha para frente, fica mais fácil você escolher o que você vai fazer. Por quê? Porque lá na frente, se você ler na Bíblia, já está escrito o que vai acontecer. Já está escrito o que vai acontecer com um cristão que não frutifica. Já está escrito o que vai acontecer com um cristão que dá fruto. Já está escrito o que vai acontecer com um cristão que busca crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então você precisa olhar para frente, porque quando você olha, você fica atento. Você fica sabendo, poxa vida, foi me feita uma proposta. Mas se eu fizer isso, o que vai dar lá na frente? O que vai acontecer se eu aceitar essa porta aberta? O que vai acontecer se eu aceitar essa união, esse vínculo com esse emprego, com essa pessoa? A pessoa está solteira, é crente. Aí surge alguém para namorar que não é de Deus. Uma pessoa que não tem olhos lá na frente fala, eu estou carente aqui agora, vou me entregar a esse relacionamento. Mas uma pessoa que tem olhos lá na frente, ela diz, se fulano de tal não é alguém para eu casar, não vou nem começar. Por quê? Porque isso não vai prestar, isso não vai me levar para nada que glorifica a Deus. Agora uma pessoa que pensa no momento, ela prefere ter minutos de prazer, minutos ali, de um momento que ela vai achar que é bom, mas quando vem a colheita, ela pede a misericórdia de Deus. Se ela tivesse olhado lá para frente, naquilo que Deus já apontou na palavra dele, que acontece com quem faz alianças erradas, ela já evitava entrar na aliança e evitava receber a consequência negativa. No fundo, tudo que você planta, você não é obrigado a plantar. Mas se você plantar, você é obrigado a colher. Então que você tenha olhos para o futuro, sabendo que o que você plantar hoje, ou você vai colher amanhã, ou daqui a um ano, ou depois. Mas a Bíblia diz, tudo aquilo que o homem plantar, isso também o homem ceifará. Isso também o homem colherá. Deus disse e está escrito, não tem como mudar. Pastor, eu plantei, eu vou olhar para Deus ter misericórdia. Peça a Ele para te dar graça para passar pela colheita. Não vai livrar você da colheita. Então você tem que olhar para frente. Um dia eu perguntei, eu estava ensinando, conversando com um pastor, falei com ele, pastor, nós temos que buscar o reino de Deus, nós temos que... Ele falou, mas por que você fica falando que tem que buscar o reino de Deus? Eu falei, gente, mas Jesus falou para buscar, por que... Como se o que Jesus falou fosse pouco. Ele falou, mas você fala nisso toda vez que você me encontra, toda vez que você fala que tem que buscar o reino e tal. Eu falei, eu estou pensando lá na frente. Aí ele falando comigo, mas viva o dia de hoje. Eu falei, mas o dia de hoje é buscando lá na frente. Porque se você pensar no hoje, só por hoje, você não vai em lugar nenhum. Você fica pensando que tudo é agora. Mas quando você tem que escolher as coisas, sabendo que lá no futuro, Deus vai dar para cada cristão, segundo as suas obras, as suas escolhas, elas vão ser mais acertadas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Então você precisa entender, eu vou recapitular. Você precisa ter olhos para trás, para lembrar do que Deus já fez por você, de onde Deus te tirou. Você precisa ter olhos para os lados, para saber que as pessoas que estão do seu lado, ou Deus colocou elas na sua vida para você abençoá-las, ou para te abençoar. Tem gente que perde a oportunidade tanto de abençoar, como de ser abençoado. Você precisa ter esse discernimento. Terceiro, você precisa ter olhos para frente. Você precisa saber que o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Se você morrer hoje, você vai ter um encontro com Deus. Todo mundo. Tem gente que fala assim, eu vou morrer e encontrar com Deus. Todo mundo vai encontrar com Deus. O problema é qual vai ser a resposta de Deus para você. E por último, nós precisamos ter olhos para cima. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então todas as vezes que você leva os seus olhos a Deus, todas as vezes que você pensa no que Deus fez, no que Ele é, o preço que Jesus pagou, quando você lembra do mal que você merecia pela sua obra, pela sua conduta, e você percebe o que Jesus fez por você, toda vez que você lembra, isso vai gerar fé no seu coração. Quando você lembra, você quer saber o que Deus pensa? Quem é que gostaria de saber o pensamento de Deus? Diga amém. É só você olhar para Jesus. O que Jesus fez, reagiu, falou, é o que Deus falaria, faria ou reagiria.
Em Jesus, o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses: nele está a exata expressão de Deus. Então, quando você olhar para cima, no caso, olhar para cima representa olhar para Jesus. A Bíblia diz que os olhos dos discípulos estavam fitados enquanto Jesus subia. Então, se você olhar para o pastor para seguir sua vida espiritual, você pode até aprender muita coisa, mas na hora que o pastor falhar, na hora que o pastor da televisão falhar, você pode frustrar. Agora, quando você olha para Jesus, a chance de você frustrar é zero. Por quê? Porque Jesus nunca vai errar. Jesus nunca errou. Ele já fez o que tinha que ser feito e está sentado à destra de Deus, intercedendo pela sua e pela minha vida. Então, quando vier uma dificuldade na sua vida, olha para trás e lembra das outras vezes que teve uma dificuldade e lembre que Deus te socorreu. Quando vier uma proposta para você de pecado, olha para frente. Olha o que a Bíblia promete para cristãos que vivem uma vida de entrega ao pecado. Se você chegar alguém do seu lado, olhe a Deus, olhe para o lado e pergunta: Deus, essa pessoa é alguém para eu dar para ela, servir ela, abençoar a vida dela, ou alguém que o Senhor colocou para me abençoar, para me honrar, para me favorecer? Porque essa falta de entender isso aí, tem muito crente que deixa de ser abençoado, ou perde a oportunidade de abençoar. Porque quando você está abençoando, você está plantando, e quando Deus põe alguém para te honrar, você está colhendo. Você precisa saber a hora de plantar e a hora de colher. Então, assim como esses animais, eles falam aqui representando Jesus, em todas essas características que eu falei, você precisa ter esse sentimento de que você precisa ter olhos para todas as direções, para trás, para o lado, para frente e principalmente para cima, porque Deus está de olho em você e Ele está te convidando a estar de olho nele. O apóstolo Paulo, que a gente acredita que escreveu Hebreus, disse: e permanecer com os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para quê? Para que você suporte as tribulações. Quando vier uma tribulação na sua vida, olha para Jesus. Quando você passar um aperto, olha para Jesus. Quando você sofrer uma dificuldade, olha para Jesus. Quando vier aquela fraqueza, aquela vontade de não vir na igreja, de sair da igreja, de sair do seu casamento, olhe para Jesus. E quando você olhar para Ele, você vai conseguir receber força, receber graça de Deus, para vencer o pecado, para escolher certo, para ter um coração correto diante de Deus, e você vai tomar decisões acertadas. E a Bíblia diz que aquele cristão que toma decisões acertadas hoje, ele, quando Jesus voltar lá no futuro, ele vai se alegrar, ele vai colher e vai receber a coroa, ele vai receber o direito de reinar com Jesus. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que ilumine os nossos olhos. Para quê? Para você saber como você deve reagir diante de cada situação, olhando para trás, para frente, para o lado e principalmente para cima.